irmãos? Amém. Vamos dar início ao nosso culto desse sábado. Eu convido os irmãos a ficarem em pé para juntos louvarmos o hino inicial número 282, junto com a orquestra promissista. Enquanto os irmãos se preparam com a projeção e a orquestra, eu e o pastor Silvio faremos uma oração em favor do culto. Em nome de Jesus, iniciamos o culto com o cantar do hino número 282. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias para juntos lermos a leitura bíblica dessa manhã. Está em Salmos, capítulo 112, os versículos 1 até o versículo 3. Salmo 112, versículo 1 até o versículo 3. Amém? Vou acompanhar aqui a projeção. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Diante dessa palavra, eu convido os irmãos a dobrarem seus joelhos e orar em favor do Senhor.
Amém. Sejam bem-vindos, irmãos, à casa de Deus. Último sábado do mês de abril, e podemos dizer que até aqui Deus tem nos cuidado, Deus tem nos abençoado, a nossa família, a nossa vida, a nossa saúde. Como é bom estarmos aqui reunidos na casa de Deus para louvar, para cantar esse nome que é digno de toda a honra e de toda a glória que pode sair da nossa boca. Que Deus abençoe cada um de vocês, que tenha um sábado abençoado. Feliz é o homem que teme a Deus. Não somente o homem, toda a sua descendência, fala a Bíblia, que será alcançado pela graça de Deus. Amém? Convido os irmãos a louvar-nos, continuar em louvor junto com a orquestra, e na sequência o MCA estará também louvando a Deus. E logo após o MCA, o irmão Levi estará com a oportunidade de ministrar as suas bênçãos.
paz, Senhor, irmãos. Amém. Eu estarei lendo em João, capítulo 4, versículo 16. 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo ajuda a lembrar da palavra de Deus e nos ensina que Deus deixou para nos ensinar o caminho que devemos andar. Que possamos dar mais ouvidos ao Espírito Santo para adorar e conhecer o
glorificado. Ó Deus bendito, derrama, Senhor meu Deus, as tuas bênçãos, meu Pai, sobre cada, Senhor meu Deus, dizimista, ofertante da tua casa, Pai. Nós adoramos, meu Pai Santo, a Ti, Pai, através dos dízimos, meu Pai, das ofertas, Pai. Que o Senhor meu Deus, possa cada vez mais, Senhor meu Deus, estar derramando as tuas bênçãos, nossos corações, que possamos, meu Pai, ser grato a Ti, meu Pai, lembrando, Pai, cada vez mais, Pai, de agradecer a Ti, Senhor meu Deus, ser grato por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Ó Deus bendito, Pai maravilhoso, muito obrigada, Pai. Agradecemos a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.
E vou pegar um gancho da lição bíblica que nós estudamos hoje sobre ganância, né? E quando a gente para pensar em ganância e como que o mundo é movido a isso, como as pessoas desejam conquistar coisas, construir coisas, alcançar méritos, tudo isso para conseguir glórias terrestres, e a gente pega e olha a palavra de Deus, e olha para quem é Deus, e olha para a grandiosidade de Deus, e começa a entender que tudo isso são detalhes. Eu acredito que quando nós entendemos quem é Deus, o que é a palavra de Deus, o poder transformador que Cristo tem na nossa vida, que a palavra de Deus tem na nossa vida, a gente começa a entender que tudo o que acontece aqui são detalhes. E o salmista, ele vai entender isso muito bem. Ele vai entender, dizendo lá em Salmos 84, no versículo 10, ele vai falar, olha só, um dia em tua casa vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Olha essa escala. Um dia na casa do Senhor, apenas um dia, é muito maior do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ele está falando, olha só, apenas tu, Senhor, apenas Cristo, apenas Deus, apenas a palavra de Deus, ela é suficiente para cobrir qualquer glória terrestre. Ela é suficiente para cobrir qualquer ganho, qualquer dinheiro, qualquer conquista, qualquer poder, porque eu entendo, eu olho para Cristo e vejo que Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é a saúde, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando eu entendo isso, tudo que está à minha volta, tudo se torna detalhe, tudo se torna mínimo. E às vezes nós estamos pensando tanto nos detalhes. Às vezes aqui você está pensando nos detalhes. Eu quero te convidar a louvar neste momento, com este louvor que fala com tanta profundidade sobre a adoração a Deus, a nossa sinceridade, sobre quem é Deus. E eu vou te pedir para que você não pense em detalhe. Porque às vezes aqui nessa casa, neste tempo, a gente está aqui, mas a nossa cabeça, a nossa mente, o coração está pensando em detalhes, está pensando com coisas mínimas, com distrações mínimas, a gente se distrai muito fácil. E quando Deus Ele pede pra gente, olha só, você não precisa se distrair. O que eu peço de você é uma adoração sincera e verdadeira. Não se preocupe com a execução do louvor, se vai errar, se vai acertar, com quem está passando no corredor, com quem está passando ali, se aconteceu isso, aquilo, se está quente, se está frio. Coloque o seu coração em Deus, esqueça os detalhes. Um dia na casa de Deus vale mais do que qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. E essa verdade tem que ser verdade na nossa vida. Essa verdade ela tem que valer para nós. A nossa adoração precisa ser sincera. Deus precisa receber da gente o nosso melhor. Nós não podemos ficar preocupados apenas com as coisas terrenas, mas que o nosso coração esteja voltado a Deus, porque Ele é tudo na nossa vida. E o nosso prazer, a nossa alegria é podermos estar aqui neste local, reunidos em igreja, para poder adorar e louvar o nome do nosso Deus. Que esse seja o seu prazer aqui nesta manhã. Deixa o meu respirar
Mateus, no capítulo 5, versículos 17 ao 20. Diz a palavra de Deus: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim me rogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, seja chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não receber a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Senhor, que a presença nós estamos, Senhor, e louvamos o Teu nome. Uma vez mais queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para as nossas vidas. Dá-nos humildade para Te ouvir, Senhor. Dá-nos clareza espiritual quanto à Tua soberana vontade. Que o Senhor seja edificado na vida do Teu povo. Toda angústia da alma, toda tristeza da vida seja tratada pelo poder da Tua palavra, pela ministração do Teu Espírito, Senhor. Toda necessidade, Deus, que inunda os corações, seja desfeita pela ação do Teu Espírito. Eu peço a Tua manifestação de poder uma vez mais, em nome e no poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Todos podem sentar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que temos de estar na presença dEle para a glória do nome dEle. E hoje nós falaremos um pouco sobre a autoridade da palavra de Deus. Autoridade. Normalmente nós associamos a autoridade a alguém ou a pessoas ou a governos, mas hoje nós falaremos da autoridade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E ela não apenas é a autoridade de Deus sobre a terra, mas ela também é fonte de autoridade para a vida humana e sobretudo para a igreja de Deus na terra. Para nós, Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus. E para nós, homens santos de Deus, inspirados por Ele, traduzem nesse livro a sua vontade, sendo a palavra de Deus a única fonte de doutrina, a única fonte de orientação, a única fonte de valores para as nossas vidas. Falar isso parece um chavão. A Bíblia como a única fonte de orientação para as nossas vidas. Quantas fontes não se tem hoje para a orientação da vida humana? Quantas fontes somos levados a beber? E dizemos que nós temos uma única fonte. Eu acho que, como diria o pastor Wesley, é desafiador. É muito desafiador. Diante de uma sociedade ávida, com sede, às vezes, irmãos, a gente quer a água mais próxima, a fonte mais disponível. Se você está no deserto e existem muitas fontes, e você saber que você tem que caminhar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, cavar um pouco mais, ou você nem cavar e receber o copo, a fonte que é entregue na sua mão, sem nenhum esforço. Será que nós queremos buscar a fonte ou receber aquilo que nos dessedenta, ou aparentemente iria nos dessedentar, tirar a nossa sede? O problema, a fonte da palavra de Deus, e ela, como sendo a única fonte, é algo que deve ser desejado,
é algo que deve ser buscado, é algo que não é trocado. Quando você está acostumado a beber de uma água boa, você não bebe em qualquer fonte. Gente, domingo passado estava trabalhando ali na Pedra Preta e um bebedouro tinha um certo gostinho característico. E a gente quis caminhar um pouquinho mais para buscar uma água um pouquinho melhor, com mais qualidade. Você sabendo onde tem uma água melhor, você nunca vai se contentar com a água salobra ou aquilo que nem água é. Hoje estão relativizando a palavra de Deus, relativizando valores, relativizando princípios. E o triste, irmão, que isso não é feito nas academias literárias brasileiras ou na Academia Brasileira de Letras. Isso não é feito pela sociologia, pela filosofia. Isso dia após dia é feito em cima de púlpitos, igrejas, nos mais diferentes lugares. Aqueles que deveriam ser guardiões da palavra de Deus, lutar por ela, viver por ela, defendê-la a todos os valores, com todos os princípios que ela contém, dando o seu melhor. As pessoas estão cada dia mais relativizando seus valores, seus princípios, aquilo que não pode ser relativizado ou contrariado. Para muitos, a Bíblia é contrária aos valores dessa sociedade pós-moderna, e como contraria aquilo que é corrente, aquilo que é normal, aquilo que quer se estabelecer como padrão de comportamento e de vida social. A Bíblia não pode, não tem como, não tem condão histórico, devido estar desatualizada aos atuais valores, para poder orientar essa sociedade e a vida humana. Entre os evangélicos se relativiza a palavra de Deus. Para muitos, muito do que está na Bíblia é mitologia, é algo que não se aplica, é algo que não é real. Texto bíblico, nem tudo é literal. Mas nós vemos que Jesus não era assim. Ele, no texto que lemos, ele traz uma autoridade inquestionável às Escrituras. Jesus, ele vai dizer: não penses que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, eu vim cumprir. Eu não vim desfazer, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus dá uma autoridade que transcende os reinos, que transcende a vida humana. Ele está dizendo: olha, a palavra de Deus, ela permanece. Porque ele está chamando assim, ó, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A autoridade é das Escrituras Sagradas. Se a gente ler, Jesus, ele vai começar o seu ministério. Jesus, ele começa o seu ministério buscando a orientação de Deus. E disse que após o seu batismo ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele jejuma 40 dias e 40 noites. E depois dele passar esse período de intensa comunhão com Deus, quem se apresenta diante dele é Satanás. E vai tentá-lo. E Jesus agora está diante de um momento difícil da sua vida. E Satanás já começa dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mateus 4:4. Eu quero que você projete, Lucas,
Deuteronômio 8, versículo 3. Deuteronômio 8, 3, Jesus vai responder o quê? E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou no maná, tu que não conheceste nem teus pais se conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Por isso que Jesus respondeu como? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Quando ele disse para que tudo aquilo daria, se Jesus o adorasse, Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde à tentação de Satanás como? Com a palavra. Ele poderia recorrer à sua autoridade pessoal, mas não tinha. Ele poderia recorrer ao tempo de jejum, à autoridade espiritual. Ele estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio da unção de Deus, o Espírito de Deus era com ele, mas a autoridade dele não vinha, ele não buscou na sua pessoa, ele buscou nas Escrituras, e ele disse, está escrito. E Satanás foi derrotado pelo que está escrito. Como nós vencemos o mal? Eu sempre digo, se Satanás se apresentou a Jesus depois de 40 dias e 40 noites de jejum, a gente fala que aquele pregador que está em oração, que está em jejum, ele é só óleo, é só unção, você pisar atrás dele você vai escorregar e cair. São as piadinhas que se fazem. E aí essa pessoa tem autoridade na vida para que Satanás seja derrotado. Satanás nem se apresenta diante dessa pessoa. Mentira! Porque ele se apresentou diante do Filho de Deus depois de 40 dias de jejum. Mas a autoridade de Jesus estava na palavra. A pergunta que nós temos: você teria condição de vencer Satanás pela palavra? A palavra está no teu coração, mais do que a unção. Jesus tinha a palavra na sua vida, na sua mente, e ele recorreu dessa autoridade para vencer Satanás. Está escrito. A palavra, ela tem que estar aqui. A palavra, diante da adversidade, diante do problema, diante da tentação, não adianta outro recurso, adianta a palavra de Deus. Lucas 4, 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu estas escrituras aos nossos ouvidos. Que coisa extraordinária! Você já imaginou isso? Isaías 61, 1 a 3. Quantas vezes esse texto foi lido? Quantas vezes o profeta falou, exarou, e muita gente muitas vezes pensava para si. 700 anos depois, o filho de uma virgem se levanta numa sinagoga, abre as escrituras, lê o texto
e fala assim: hoje essa palavra se cumpriu no meio de vós. Isaías 61, 1-3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, e se lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. A palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus é uma verdade incontestável. Jesus é o Filho de Deus, porque a Escritura se cumpre a respeito dele. A palavra de Deus é orientativa para os nossos dias. Não é apenas uma palavra vazia. Tudo que foi escrito, ela se cumpre para a glória de Deus. Especificamente naquele dia, a inspiração de Deus foi levada a um dia e hora certa em que ela se cumpriu. Porque nenhum Jota, nenhum tio se omite das Escrituras sem que tudo seja cumprido. Dá para você imaginar o que Deus fez? Dá para você imaginar o que o céu fez para que isso se cumprisse? Dá para você imaginar tudo que se moveu? Deus solta a palavra de autoridade pelo Espírito Santo da boca de um profeta, e o céu se move, e reinos se transportam, mudam, para que Cristo venha no tempo certo, na hora certa. Homens se movem para tentar matá-lo, nada se conclui até o dia que ele se levanta na sinagoga e a Escritura se cumpre, porque Deus vela pela sua palavra. Uma palavra proferida de Deus, ela se cumpre, independente da nossa vontade, independente de quem sejam os governantes, independente da gente crer ou não crer. A gente fica preocupado às vezes com glória a Deus da igreja, com o nível espiritual da igreja. Ali aquelas pessoas que estavam ali, de repente ninguém creu, nenhum creu, e a profecia se cumpria entre eles. O próprio Deus comunicado, a palavra falada entre eles. Jesus se assenta e fala assim: hoje se cumpriu esta palavra. Lá não houve um glória a Deus, nenhum aleluia. Que coisa extraordinária. Ainda bem que a palavra se cumpre. Já pensou se dependesse da minha fé, da minha estada, minha condição espiritual, para que a palavra de Deus se cumprisse através dos séculos? Deus não precisa que em 2026 alguém creia. Deus não precisa que em 2026 alguém deseje. No tempo certo a palavra se cumpre, porque Deus vela pela sua palavra. Mateus 26, 24, Jesus vai dizer assim: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Jesus, ele fez tudo o que fez aqui, e ele cumpriu tudo a respeito, tudo o que dele estava escrito. Jesus, ele, após a sua ressurreição, ele está no caminho de Emaús, vocês sabem a história, com 2 discípulos que descem de Jerusalém, totalmente contristados, porque achando que a vida de Jesus havia terminado e toda a esperança deles era encerrada num túmulo vazio, num túmulo frio, com Cristo ali dentro. E eles só esperavam o quê? A decomposição daquele corpo, mas a esperança deles já tinha esvaído há muito tempo. Jesus se apresenta entre eles. Lucas 24, 27. E é interessante como Jesus conversa com eles.
Nós vamos ler aqui o texto, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus está no meio dele, ele poderia falar assim: oh, ei, olha aqui, sou eu. Ele poderia falar isso. Ele poderia dizer: olha, aqui o meu poder, aqui as chagas. Ele não mostra nada. Ele começa a explicar para eles as Escrituras, dizendo tudo o que dele estava escrito, começando aonde? Por Moisés. Por que Moisés, irmão? Quem escreveu o Pentateuco? Não dá para a gente saber. De repente Jesus falou um negócio que a gente fala aqui direto. Jesus falou para eles assim: vocês não lembram lá em Gênesis, quando é dito que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente? Ele passou por Isaías com certeza, quando ele disse assim: olha, eis que a virgem dará uma luz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A autoridade estará sobre ele. Ele começa a dizer tudo o que os profetas haviam dito a respeito dele. Por que ele fez isso? Porque, irmão, muita gente vai imaginar que a autoridade estava em Jesus. Não, ele quer dizer, a autoridade de Jesus está nas Escrituras. Jesus é o Filho de Deus, porque ele cumpriu tudo que dele estava escrito, desde Gênesis até Malaquias. Tudo que estava escrito, ele cumpriu. Por isso que a Bíblia tem autoridade, e nada dela deve ser omitido. Se a gente chegar e for ler textos bíblicos, não por acaso, João, quando vai falar ali da crucificação, no capítulo 19, versículos, a gente for ver outro, versículo 36, vocês sabem, vai dizer: porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será o quê? Quebrado. Saulo diz isso. Se a gente pegar João 19, versículo 28 ao 32, vai dizer assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sopro, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele está dizendo o quê? Está cumprido. Tudo, cada vírgula, cada tio, cada pausa, tudo que a Bíblia diz é verdade. Tudo que a Bíblia diz é incontestável. Não é apenas pelo que vai acontecer. A vida de Cristo é o que dá mais autoridade às Escrituras. O que ele viveu, o que ele fez é incontestável. A Bíblia é real. A Bíblia tem autoridade. A Bíblia nunca será contestada. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. 2 Timóteo 3, 16. Jesus, ele creu na palavra, ele viveu na palavra, ele velou pela palavra, ele guardou a palavra. Mas aqui chega um momento difícil para os apóstolos. Os apóstolos estão morrendo. Os apóstolos vão passar a uma crise aqui, irmãos. Os apóstolos, de repente a maioria está morta. Aqueles que tiveram contato com Jesus não vão poder mais estar com a igreja. E há uma pessoa que representa isso, uma pessoa que vai herdar do apóstolo Paulo a responsabilidade de ser a ligação entre aqueles que desfrutaram da companhia, que viram Jesus, e daqueles
seguirão Jesus. A igreja que vai suceder os apóstolos. E aí Paulo está escrevendo. E Paulo vai escrever para Timóteo. E ele vai escrever no capítulo 3, 2 Timóteo 16. Ele diz assim: toda a escritura. Muita gente vai falar algumas traduções, mas para mim a verdadeira tradução é: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu quero te informar que toda a escritura, ela é inspirada. E aí ele vai orientar, dizendo assim: tu porém, se você quiser acompanhar Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 e 15, tu porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. E ele vai continuar dizendo, no capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, instes em tempo, fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tu permanece naquilo que aprendeste. Timóteo, permanece, pregue a palavra com longanimidade, com paciência, em toda doutrina, Timóteo. Não perca a confiança na palavra, Timóteo. Continue fiel à palavra, porque os tempos não serão fáceis, as circunstâncias não serão favoráveis, as pessoas terão comichão nos ouvidos, eles desviarão da verdade para as fábulas, mas você cumpre o teu ministério. Muita gente vai falar assim, ó, mas o fundamento é Cristo. Mas Cristo, o fundamento de Cristo é a palavra. Se existe Cristo, é porque tem a palavra. Sem a palavra não há Cristo, não há salvação, não há esperança. Se houve um Cristo, é porque a palavra se cumpriu. O fundamento é a palavra, representado pela palavra de Deus, amigo dessa casa. Não será nunca nós que decidimos o que crer, o que fazer, o que confiar, no que acreditar. Nunca será nós. O que crer, o que fazer, o que confiar, o que obedecer, será dito em todo o tempo pela palavra de Deus. Tudo que está na Escritura, tudo tem um propósito, para o tempo certo, para a hora certa e sobretudo para a nossa vida. A única forma da igreja não ter se perdido e acabado ao longo dos séculos, qual foi? A palavra. Foi a palavra. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. O homem passa, os governos passam, mas a palavra, ela permanece para sempre. Timóteo, ele fez essa transição e ele permaneceu fiel a quem? A Pedro, a Paulo, a João? Não, a palavra. Enquanto a palavra tiver a primazia, a igreja estará de pé. Enquanto a palavra tiver lugar no nosso coração, nós estaremos a salvo das investidas do mal, porque tudo tem a ver com a palavra. Timóteo foi
E nós chegamos no estágio que nós estamos. Triste. Uma sociedade chamada pós-moderna, em processo ou paganização total e absoluta. Para muitos que sobem nos púlpitos, a Bíblia ela não merece mais credibilidade e precisa ser atualizada diante das necessidades dessa sociedade. E por isso nós estamos sendo atacados. Os fundamentos do cristianismo estão sendo desmoralizados. E o problema é que nós não estamos imunes. Não tem a ver com as pessoas. Às vezes a gente preocupa e você fica preocupado assim: para onde a igreja está indo? Ah, como está a liderança da igreja? Ah, quais serão as mudanças da igreja? O que nos sustenta até hoje é a palavra de Deus. A igreja está de pé pela palavra de Deus. E eu fico pensando de vez em quando me dá essas crises também de preocupação comigo mesmo, às vezes preocupando o que há de ser, e a gente olha para os filhos e olha para a igreja e fala, porque a gente passa rapidamente, e como passa, e você fica preocupado e fala assim: ah, o que será deles? Diante dos ataques de Satanás, diante de tanta tecnologia. A gente estava falando, a gente não tem mais tempo para ter a Bíblia. As pessoas leem a Bíblia onde? No celular. Ninguém manuseia a Bíblia, ninguém dissemina, disseca ela com a profundidade, uma necessidade da alma. E diante de todas essas intentações, meu irmão, uma coisa vem muito forte no coração, dizendo assim: a minha palavra estará lá. A minha palavra estará lá. Céus e terras poderão passar, mas a minha palavra permanece para sempre. Não é você que controlará o futuro. Não sei o que será de governos, eu não sei o que será de reis, eu não sei o que será da sociedade. A sociedade pode se corromper o quanto quiser, os homens podem abandonar princípios o quanto quiser. Quando essas pessoas perdem a palavra como referencial, meus irmãos, é uma loucura total. Porque hoje o que responde quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quando você tira a palavra de Deus, cada um vive a sua loucura, e você coloca Deus como a gente vê aí, a própria natureza, a ecologia. Pessoas se levantam como profetas para defender as florestas, e as pessoas fazem disso a causa das suas vidas, a causa dos pets, as causas e mais causas, valores. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela será uma luz, irmãos, colocada para testemunhar contra toda a humanidade, em todas as épocas. Em todo o tempo, a palavra de Deus, ela está soberana sobre as nossas vidas. Seja como uma espada para mostrar o nosso engano, seja como uma tábua para a nossa salvação em graça e misericórdia por Cristo Jesus o nosso Senhor. Mas a palavra de Deus, ela está intimamente ligada a cada vida humana, e é nela que nós somos salvos, e é por ela que nós somos orientados. E eu louvo a Deus, porque mesmo hoje, ou mesmo no futuro que se aproxima, nós continuaremos tendo a palavra de Deus. Se você crer, está tudo certo. Se você buscar, está tudo certo. Se você desfazer, está tudo certo, porque ela vai continuar lá. Não somos nós. Nunca se tratou sobre nós. Não é isso que fala? E como ela subsiste, né, irmãos? De vez em quando a gente não tem, perdeu essa referência de
de ter a sua Bíblia. Eu lembrei de um filme. Vocês viram o filme? O livro de Eli. Vocês lembram? E aquele filme, ele tem um conteúdo que se esperava dos autores para se entender a sua essência. Porque ele é perseguido e as pessoas tomam o livro dele. E depois se descobre que ele o quê? Ele é sério. E o que vale a pena não era o conteúdo do livro, a essência estava nele, porque toda a palavra estava nele. Ele recitou o livro e o livro foi propagado. Eu fico pensando, a Bíblia está aí. O que essa geração precisa? Ela não precisa de um livro só. A minha grande indignação é até que ponto essa palavra está no meu coração. Até que ponto essa palavra está no teu coração? Até que ponto as pessoas olham e veem na tua vida a palavra de Deus? A Bíblia continuará aí. Nas plataformas, você imagina o mundo sem Bíblia? Ela vai continuar. Deus vela pela sua palavra. Mas essa palavra não pode ser apenas um livro à disposição. É um livro que entra na alma, que muda a vida, que dá perspectiva, que dá esperança, que dá alegria. Ontem à tarde eu tive uma experiência tanto quanto triste, porque a gente olha as pessoas e não enxerga o quanto que a gente é feliz, o quanto a palavra muda a nossa história. E tem um médico da cidade antigo, hoje ele está com 80 anos, eu já havia falado, e eu fui lá com um mandado judicial de interdição. Interdição é quando alguém assume o controle da vida da pessoa para gerir todo o patrimônio dela. Eu falei, será que ele está acamado? Será que ele está com dificuldades? Será que eu nem sabia quem era essa pessoa? Pelo nome eu falei, será que é ele mesmo? Aí a esposa veio, eu falei, ele está acamado? Não, ele está falando, tá, ele pode vir aqui? Pode. Ele vem andando, lúcido, limpo. Falou assim, ela sempre mandou, só vai continuar mandando. Aí eu perguntei para ela falou, ele desistiu. Ele não quer mais sair de casa. Ele veio com camiseta de manga comprida, malha fria, do avesso. Aí, falou, você tem uma camisa do avesso? Ele falou, não, só para ser diferente. A pessoa desistiu de tudo. Aí eu falo, como a gente é feliz, como a gente vê os irmãos lutando, os irmãos de 70 anos, com 80 anos, que não tem um patrimônio, não tem uma formação, mas tem Jesus, tem a palavra, e como ela muda a nossa história, como ela transforma a nossa realidade, como é uma realidade viva esse livro. As pessoas estão doentes, porque falta a palavra de Deus, na vida, na alma, na condução. Eu gosto de colocar as pessoas em saia justa, isso eu combinei muito com o ministro de hoje, eu vi. Mas se o grupo pudesse cantar aquele hino do Baruque, tua palavra, Deus da graça, e a gente cantar junto, que a palavra de Deus tenha primazia na nossa vida. Não interessa o que o mundo pense, qual o valor que eles dão, que a gente pode pegar a Bíblia assim, sabe, com aquele carinho, que amor, como tudo que você precisa, um tesouro valioso para esse tempo, de tanta falta de perspectiva, de tanta angústia, de tanta tristeza, de tanto mal assolando, e você falar, eu tenho a luz da palavra na minha vida, eu lutarei pela palavra na minha vida, eu viverei a palavra na minha vida. É pela palavra. A Bíblia tem autoridade. Quer queira eu, quer não. Mas é muito bom quando eu tenho essa autoridade para a minha vida. O grupo pode vir à frente? Vamos ficar de pé? Um grande ensaio aqui agora. E logo após nós já vamos orar pelas famílias da semana. Os presbíteros viram à frente.
que as pessoas nos ajudem, né? A gente gostaria que a sociedade nos ajudasse. A gente gostaria que as filosofias mundanas não fossem tão pesadas, que eles não pegassem tão pesado com a gente, ficasse mais fácil para a gente educar os filhos, ficasse mais fácil para a gente viver a nossa fé. Te dou uma notícia: nunca foi fácil. Para nenhum que foi antes de nós, nunca foi fácil. Mas a mesma luz que eles tiveram, a mesma palavra, que para Moisés foi falado assim, no ouvido dele, no ouvido dele. Para Abraão foi falado no ouvido dele: Abraão, sai da tua terra. O Espírito Santo falou diretamente com eles. Depois eles falaram através de Jesus nos últimos tempos. E toda a revelação de Deus. Abraão não ouvia tudo, ele não sabia de tudo. Moisés não sabia de tudo, Davi não soube de tudo. Ah, mas nós sabemos de tudo. Nós enxergamos o passado, nós vemos Jesus na cruz, nós enxergamos a volta dele na eternidade, nós temos a clareza espiritual, porque a palavra fala do nosso coração. A palavra fala, gente. Nós temos orientação, nós temos. Não reclame com Deus. Deus é com a tua vida, Deus é com a minha vida. Você tem farol para a tua estrada, você tem farol. Não se ache que você está perdido, porque você não está. Não ache que você não pode encontrar alegria para o teu coração, porque ela está disponível para a tua vida. A palavra, ela está entre nós. Para Deus.
nessas famílias, né? Deus tem feito muitas coisas no meio de vocês esses dias, né? A gente é muito grato a Deus pela família de vocês, por aquilo que Deus fez, por muito que Ele ainda fará, né? Há uma perspectiva muito boa diante dos olhos de vocês. Você também, né, meu irmão? Graças a Deus. Eu te de muita alegria, sua vida, e orar pela sua mãe. Então, também posso estar aqui acompanhando todo esse processo de muita alegria para todos vocês, né? Que Deus possa abençoar, se pode se ajoelhar, nós estaremos orando e a igreja apresentando a vida de vocês na presença do Senhor. Nós vamos nas orações. Eu sei que os irmãos virão nessa oração, mas desde já eu já vou deixar exposto ali os nomes para nós orarmos hoje, logo mais na nossa oração conjunta. Lidaura, Alzelia, Dirleia, Júlia Maria, Dulceli, Diácono João Jorge, Alícia, Elizabeth, Maria Benedita, Deli, Carlos, Divina, Vicente, Caleb, Maria, Lorenzo, Abel, Sandro Lima, Adriana, Ari, Maria Ramos, e Libertação, Vitor Mateus, Elaine, Jefferson, Maria Clara, Adriano, Eric e Edilson. E luto a família do nosso Otávio e Haná. Isso, Haná. Haná mesmo. Haná. Obrigado. Se você deseja receber a oração por algum motivo, você veio na sua casa, você tem uma necessidade na alma, vem aqui, crendo no poder da oração. Eu tenho certeza que Deus fará uma obra na tua vida.
Vamos
Titos. Eu vou pedir também oração em favor da família da Ana Maria Ramos, né? Estão bem, está tudo certo, mas vive um momento que não é fácil, né? A Irene, não sei se ela está conosco hoje, está ali, mas ela sempre está ali, né, ali, firme e forte, mas é a bênção de Deus na vida dela. Rosa, né? Belinha, pastor Zé Francisco, oramos por toda a família, né? Que eles possam ter sempre a presença de Deus, a ajuda dos céus, para a glória de Deus. Quando a gente ora por enfermo, a gente tem que orar por tudo isso, que não é fácil. Só quem enfrenta, mas todos nós teremos vitória pela presença de Cristo Jesus. Amém? Vamos então de joelhos, oramos ao Senhor. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos cantar o hino final, número 24. Hino número 24. Deus da história, cuja forte mão rege os céus em sua vastidão, onipotente, eterno Criador, com devoção louvamos o Senhor. Desde o passado, fonte protetor, sol da justiça, Deus libertador.
nosso culto e temos alguns recados para passar para a igreja. Então, mês da família promessista, já aproveitando, quero convidar o presbítero Luciano, que estará falando a respeito desse mês da família promessista, que é mês de maio. A paz do Senhor, irmãos. Vou falar rapidamente algumas orientações e também falar, nós estamos preparando, né, uma programação especial para esse mês da família promessista, que é o mês de maio. Nós estamos organizando durante os cultos de sábado e domingo, né, a diretoria da igreja, junto com o pastor, os presbíteros, nós organizamos uns cultos temáticos durante esse mês. E é um mês cheio, 5 sábados e 5 domingos nós temos, né? Então, já convidando para participar. E também faz convite, de repente você conhece alguém, né, alguma família que está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, né, algum dilema lá na casa. E nós teremos esse mês onde nós estaremos falando a respeito disso, sobre casamento, sobre filhos, sobre o papel do homem. Os ministérios também se envolveram, os jovens, nós vamos falar uma palavra voltada aos jovens, as mulheres, vai falar o papel da mulher na família, o Ministério de Homens também vai assumir um culto, vai falar o papel do homem na família, o Ministério de Crianças e Adolescentes também, no sábado total, no sábado de manhã vai estar falando aqui a respeito das crianças, na criação da responsabilidade dos pais. Então é um mês especial para a família. Vocês sabem o tanto que, né, a igreja valoriza essa instituição, né? Tanto o fato é que nós oramos aqui todo sábado, durante toda a semana, pelas famílias da igreja. Mas uma coisa assim que eu gostaria de pedir para vocês agora é que olhem a escala, tá? Eu publiquei a escala hoje de manhã e eu estou falando para olhar a escala porque você está escalado esse mês para o culto, tá? Todo mundo está escalado aqui para o culto. Eu gostaria que você olhasse a escala lá. Nas quartas-feiras nós estaremos fazendo um culto onde nós estaremos envolvendo todas as famílias da igreja. Eu peguei as famílias da igreja lá, que a Cris Jéssica me passou, eu publiquei, mas eu publiquei errado, irmãos, e ela vai me dar os grupos ali, mastigadinho. Eu até apaguei, porque eu fiz errado lá, né? A Cris Jéssica veio e ela vai agora, até no final do dia, hoje ela falou que vai me passar, e eu vou colocar ali qual grupo você pertence. Eu pedi para alguns irmãos da igreja que liderasse esses grupos, tá? Então na primeira quarta-feira do mês, que não é essa quarta, na outra, a diaconisa Silvana vai estar liderando umas famílias. O segundo mês vai ser o nosso irmão Vinícius Ramos. No terceiro quarta-feira será o diácono Joilson, e na última quarta-feira vai ser o diácono Everson. O que eu gostaria de pedir para vocês? Que vocês olhassem lá qual grupo vocês pertencem. Se é da diaconisa Silvana, do Vinícius, do diácono Joilson, do diácono Everson. E vocês entrassem em contato com eles. Eles vão tentar entrar em contato, mas como é muita gente, muita família, graças a Deus temos muitas famílias, né? Eu gostaria que vocês facilitassem um pouquinho a vida deles e entrassem em contato com eles para organizar esses cultos. Nesses cultos vocês estarão responsáveis pela direção, pela mensagem, pela oração da oferta, pela recepção, pelo pátio, e organizar toda a família para cantar um louvor aqui na frente, todo o grupo reunido, né? Eu gostaria que vocês se envolvessem nisso, sabe? A gente gostaria que as famílias estivessem envolvidas no culto. Eu acho muito legal, vocês que são de repente chefe de famílias, chamasse aí os seus filhos, ou então chamasse os seus pais, a esposa chamasse o marido conversasse com a esposa, para se envolver nesse momento. Eu acho muito legal a família estar envolvida no culto a Deus, envolvida aqui na presença de Deus, no altar de Deus. Eu acho que isso faz uma diferença enorme na qualidade da tua família, lá na tua casa, né? Na qualidade do teu relacionamento entre vocês, na comunhão de vocês, mas também muito mais nessa comunhão com Deus. Às vezes você não tem essa oportunidade, né? De repente estar aqui à frente cantando louvor, você está envolvido com o
culto. Então essa é uma oportunidade que você tem de envolver a sua família. Então eu gostaria que vocês se dedicassem. Olha a escala, nós vamos publicar os grupos lá. E eu gostaria que vocês ali, né, o mais rápido possível, entrassem em contato com essa liderança por meio de WhatsApp ou ligasse, ou do meio que você consegue, né, aqui na igreja, porque essa liderança ela vai estar organizando esse culto, tá bom? Então era isso o aviso, né? Nós estamos programando um mês aí, uma programação especial. Gostaria que vocês participassem, mas mais do que isso, convidassem as pessoas para estarem participando. A gente sabe o dilema que as famílias vivem nos dias de hoje, e a gente tem que ser um porto seguro para essas famílias, né? A gente tem que ser um lugar onde a gente leve uma palavra, como nós ouvimos aqui nessa manhã, uma palavra de solução para essas famílias, que não tem outra senão Jesus Cristo habitando no meio deles. E talvez essa seja a oportunidade para essas famílias aí que estão vivendo dilemas nos dias de hoje. Obrigado, presbítero. Tem mais um recado, né? Continuar orando pelo Projeto Sara, né? Tem um convite especial aí, o Projeto Sara. Você já orou pelo seu filho hoje? Convidamos você, mulher de fé, para fazer parte do Projeto Sara, um propósito de oração dedicado aos nossos filhos, um tempo precioso de intercessão, amor e cuidado espiritual. Semeando amor, resgatando almas, dia 9 de maio de 2026, né? Às 15h30, aqui na igreja. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, sua presença é muito importante. Então, após o término, haverá um café compartilhado. Então, o Projeto Sara está convidando os irmãos, né, a fazer parte desse hermoso projeto, dia 9 de maio, aqui na igreja, a partir das 15h30. É isso, Luquinha? Então, pessoal, agradeço a presença de cada um de vocês. Que Deus continue nos abençoando a cada um de nós e de nossa família. Continue orando aí pelo projeto e pela programação que está para vir aí no mês de maio. Essa oportunidade para o pastor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós agora e para sempre. Só avisar aos irmãos que amanhã eu estarei aqui, estarei congregando lá no Jardim Atlântico, né? Vem amanhã, traga uma visita para ouvir a palavra de Deus, que com certeza Deus falará aos corações, viu? Traga alguém, convide alguém para o culto de amanhã.